Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes. Tudo bem? Como passaram o fim de semana? Esperando que todos tenham passado muito bem e que estejam bem neste presente dia. 30 de setembro de 2024, segunda-feira, precisando às 9 horas e 33 minutos. Dia este no qual pretendo compartilhar convosco, pela graça do Senhor Deus, mais uma narrativa da Santa Palavra, a qual se encontra no livro de Salmos, em seu capítulo 1. Passo então a narrativa neste momento do Salmos de número 1, todo o capítulo, qual nos mostra a felicidade daquele que tem o seu prazer na lei do Senhor Deus, bem como nos trata também sobre o caminho e o destino dos justos e dos ímpios, aos olhos do justo juiz Senhor Deus. Salmos de número 1, cujo título é O Justo e os Ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja Deus. Meus prezados e valiosos ouvintes, o salmista aqui, no Salmos 1, ele nos afirma em exortação, no versículo 1, dizendo: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é esse homem, não é? Que ele prefere estar meditando na palavra do Senhor, seguindo os conselhos do Senhor através da sua palavra, os conselhos enviados na igreja pelos homens de Deus, homens sábios do Senhor Deus, que segue as doutrinas santas ensinadas nas igrejas, doutrinas santas, que segue o caminho do Senhor. Não é? É um caminho diferente, o caminho do justo. Ele não se compraz em ficar na roda dos escarnecedores, com pessoas que têm espírito de chocarrices, estão sempre ali fazendo comentários maldosos, né, impuros. O homem de Deus, ele tem prazer na lei do Senhor e meditar. Ele anda no caminho do Senhor, que é um caminho reto, não é? Ele tem prazer em estar somente meditando na palavra do Senhor, até porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ele meditando na palavra do Senhor, ele vai se fortalecendo de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Em concordância com essa palavra, esse versículo, o salmista, no Salmo 119, versículo 5, ele assegura, ele fala com convicção: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Se para os pés do justo a palavra do Senhor é lâmpada e luz para o seu caminho, então o caminho dele vai ser de luz, não vai ser de trevas. E ele será, como diz aqui,
no 3, versículo 3, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Que maravilha, né? Essa árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, ela não vai estar seca, vai estar sempre molhada. E dará o seu fruto no tempo próprio, e as suas folhas não caem. Estão sempre verdes, reverdecem. E tudo quanto fizer prosperará. Amém. Glórias a Deus. E Jesus nos fala, ao ensinar os seus discípulos, no capítulo 6 de Lucas, após o sermão da montanha, ele por parábolas instruía os seus discípulos. E ele falou acerca dessa árvore. Em Lucas capítulo 6, versículo 43, Jesus nos fala, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem uma árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas de abrolhos. Glória a Deus, palavra maravilhosa. Pelo fruto se conhece a árvore. E o justo que anda nos caminhos do Senhor, que tem como lâmpada para os pés dele a palavra do Senhor, que é a luz para o seu caminho, ele está plantado junto ao ribeiro de águas. É uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E dá o seu fruto no seu tempo. E as suas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prospera. E frutos bons, frutos doces, como figo. Figos bons, que se pode comer. E ele produz frutos de justiça, frutos de paz. E andam no caminho com aqueles que exercitam a paz. Em contrapartida, nesse contraponto, o Salmos 1 adverte, né? A diferença é que distante do caminho do ímpio. No versículo 4, falando, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O vento espalha a moinha, quando muitas vezes ela pega fogo rápido. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Os ímpios não subsistem no juízo do Senhor, quer na terra e eternamente o juízo final do Senhor. Porque Deus não precisa de muita coisa para ir a juízo com o homem. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor, para a qual iremos dar conta. E fala que nem os pecadores na congregação dos justos. O caminho do ímpio é tão tortuoso, né? É um caminho de trevas. Quando ele não conhece o Senhor Deus, ele não quer a luz do Senhor, ele não quer andar na luz do Senhor. E não quer ser guiado pelo Espírito do Senhor para andar nos caminhos bons. Onde fala que há caminhos que para o homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Hoje nós vemos tantas pessoas que entram nas igrejas, vão na congregação, fingem ser crente, lobos em peles de cordeiro, vão lá com intentos astutos, coração enganoso. Ele pensa assim, que ele está enganando o povo de Deus, tentando persuadir a igreja do Senhor Jesus. Mas Deus conhece o coração do homem, ele esquadrinha o pensamento do homem, ele sabe a intenção daquele homem que entra no templo dele. E Deus retribui a esse homem que quer enganar, que quer persuadir a igreja do Senhor Jesus. Glórias a Deus, que Deus por vezes manifesta os dons, usa os vasos dele e discerne aquele espírito contrário que entra na casa de Deus para repreender esse espírito de engano, espírito da mentira, espírito do erro. E em tempos atuais,
Em tempos de eleição, como entra alguns lobos nas igrejas, não é? Entram para tentar enganar o povo de Deus, lobos devoradores corruptos, que eu, no meio, caça-votos e tento enganar o povo de Deus para atingir os seus fins escusos, fazendo uma troca de moeda. E são tão ousados alguns que sobem no púlpito, lugar santo, da casa do Senhor é santa, o púlpito é santo, e colocam os pés no altar do Senhor. Lobo veio do mundo colocando os pés na casa do Senhor. Ele pode ir, ele pode ouvir a palavra de Deus, ele tem o direito de ouvir a palavra de Deus, o direito de alcançar a misericórdia do Senhor, porque Deus é misericordioso. Porém, ele não pode enganar o povo de Deus e querer estar ali somente para buscar os votos. A casa do Senhor é casa de oração. O templo de Deus é santo, é puro. O púlpito é lugar para a pessoa santa, para os anjos da igreja do Senhor. O ímpio, o imundo não pode estar nesse lugar. Não pode estar proferindo nenhuma palavra para persuadir a igreja do Senhor Jesus, para querer votos. Que Deus possa nos guardar desses lobos devoradores, que nesse tempo de eleição vão ali com seus pés imundos para poder lamear a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é santa. O povo de Deus é ordeiro. Não pode ser manipulado, não pode ser feito de moeda. O engano não prevalece na casa do Senhor Deus. Aqui fala, nem os pecadores não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Deus dará recompensa para essas pessoas que têm esses astutos intentos, que entram com engano, lobos devoradores na casa do Senhor Deus. A casa do Senhor é santa, a igreja do Senhor é santa. O ímpio político, pecador, tem que se converter, ir lá para buscar a palavra de Deus, para ele buscar remédio para curar as feridas dele e para que ele alcance a misericórdia, o perdão dos seus pecados, para que ele possa ser salvo. Ele precisa da misericórdia do Senhor. Ele precisa da salvação do Senhor Jesus. E que Deus possa alcançar esses homens enganadores, corruptos, ímpios, que andam impiamente, cujo Deus deles é a moeda, é o poder, é o cargo. Eles servem esse poste de ídolo, o poder. E que eles possam se render aos pés do Senhor Jesus, serem purificados pelo sangue de Jesus, desse mal que o cegou, porque a corrupção, ela cega e destrói. O que não pode é eles persuadir a igreja do Senhor Jesus. E por término, versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Esse caminho é torto, o caminho das trevas, o homem está cego, só tem um fim, né? De novo, reitero, há caminhos que para o homem parecem direito. Parece direito. Eu vou lá na igreja, parece que sim. Vou lá, meu objetivo é conseguir encontrar uma mulher de Deus para me casar. O objetivo é ir lá, convencer os irmãos que devem votar em mim, que eu sou confiável para eles, que eu estou com o povo de Deus. Mas Deus conhece o coração do homem, Deus sonda e pesa. E ele não precisa de muita coisa para vir em juízo com esse homem que está enganando o povo de Deus, fraudando o povo de Deus. Deus é santo, Ele é santo e Ele é justo. E nada está escondido perante os olhos dele. Nada está
encoberto que não vai ser descoberto, nem oculto que não venha a ser revelado. Palha e joio não permanecem no celeiro de Deus. O Senhor virá e separará o joio do trigo. Isto é certo. Deus não se deixa escandalizar. A palha é para o fogo. Na igreja do Senhor Jesus prevalece o fogo santo do Senhor para queimar os impuros e o homem de mau caminho. E reiterando para os ouvintes, no versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que nós possamos não seguir o conselho dos ímpios, os conselhos que temos recebido, os conselhos errôneos de alguns políticos escusos, de pessoas que só pensam na recompensa. Que possamos seguir os conselhos da igreja dos homens sábios do Senhor Deus, usados por Deus, homens de Deus que estão no altar da graça do Senhor, que ouvem a voz de Deus, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Não vamos deter nesses caminhos desses homens escusos, corruptos, de pecadores, de lobos devoradores, e nem tampouco assentar nessa roda de escarnecedores. Estão escarnecendo depois que almejam, tudo que almejam, depois que alcançam, escarnece da igreja do Senhor Jesus, do povo de Deus, escarnece dos evangélicos, através das mídias, e blasfemam do nome santo do Senhor Deus, escandalizam por suas condutas ilícitas e vis. Que possamos escolher esse caminho, o caminho da luz, o caminho do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, como Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Possamos, nós ovelhas do aprisco do Senhor, seguir esse caminho, a verdade, o caminho que conduz à vida eterna. Porque que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Outros sim, irmãos e prezados ouvintes, para finalizar, eu deixo para vocês o que está a palavra do Senhor registrada em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Nesses dias atuais, todos os dias, nesses dias de tanta corrupção moral, tanta corrupção política, tanta corrupção social, tantos males, tantas notícias que nos turba nosso coração e que nos traz angústia e pesares. Meditemos nessa palavra do Senhor, que está em Filipenses capítulo 4, que diz, ou em que pensar, ou em que pensar, ou em que meditar, no que pensar, né? E que tenhamos prazer em meditar nessa palavra, o versículo 8 que fala, finalmente, irmãos, capítulo 4, versículo 8, ou em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E eu despeço com o versículo 7 desse mesmo capítulo 4,
o qual diz, versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que o Senhor, Deus, o justo juiz, o Senhor que sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos, os abençoe e vos guarde neste dia, 30 de setembro de 2024, segunda-feira, e que Ele possa guardar a mente, vossas mentes, os vossos corações, na gloriosa paz do Senhor Deus, que excede todo entendimento humano.